contigo. Aleluia! Isaías 41, versículo 10 diz assim: por isso, não tema, pois eu estou com você. Diz o Senhor: não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu te fortalecerei e o ajudarei. Eu o seguirei com a minha mão direita vitoriosa. Quem crê nessa palavra, diga graças a Deus. É isso que o Senhor tem para você nesta manhã. Ele é um Deus que dá vitória. E é bom estar ao lado de Deus, amém, irmãos? É bom ter Ele como nosso guia, como nosso Senhor. Nós estamos falando de uma temática dentro de uma série sobre alinhados rumo ao futuro. E nós falamos já 2 domingos sobre isso. Um futuro alinhado é resultado de um passado e de um presente alinhados. Amém? E não há como conceber um futuro alinhado sem que exista um esforço para o alinhamento. Hoje resolvemos o passado e movemos para o futuro. Diga graças a Deus por isso. Então o que é que nós precisamos? Depende de um esforço de cada um de nós. Se nós queremos na nossa vida alinhar alguma coisa, todos vocês sabem do que eu estou dizendo. Quantas vezes nós precisamos e queremos ter um futuro, planeamos, né, o ano. Nós começamos o ano ou finalizamos o ano e a gente coloca algumas coisas diante de Deus. Falamos com o Senhor que precisamos disso, queremos aquilo para nós. Choramos na presença do Senhor. E a parte de Deus está muito claro. Para Deus não há limitação. Não há nada, como cantamos aqui. Quando Ele está na frente, todo mal tem que sair, não é verdade ou não? Quando Ele está na frente. Você pode falar isso, essa frase? Quando Ele está na frente. Quando Deus está na frente, é isso mesmo. É só pedir com fé. Então, o que acontece? Deus, Ele faz isso? Faz. Mas Ele tem que estar na frente. O futuro está à nossa frente. E nós precisamos de ter vitória naquilo que nós estamos planeando alcançar. E essa vitória só pode ser alcançada em Jesus. É por isso que muitas vezes nós planeamos certas coisas e dá ruim. Não acontece. Você fica, mas eu sou crente. Eu até cantei aquilo lá na igreja domingo. Por que as coisas não acontecem? É porque você quer colocar Jesus no fim da fila. E Ele tem que dar à frente. Quem está entendendo essa palavra, diga amém. E o texto básico de hoje diz assim, Eclesiastes 7, 8 e 10. Melhor é o fim de uma coisa do que o seu início. Melhor é o paciente do que o quê? É melhor que ser o quê, irmãos? Paciência, irmão. Paciência. Diga o irmão que está do seu lado, igual aquele bonequinho do Mourão dos bonecos. Paciência, irmão. Tem que ter paciência. É melhor ser paciente do que ser arrogante. Não te ires depressa do teu espírito, porque a ira se aloja no íntimo dos tolos. Irmãos, gente irado, pessoa que fica só irado, pronto para brigar. Olha aqui, crente que fica falando que o braço dele não é crente, que se mexer dá porrada, sabe? É tolo. A Bíblia está dizendo aqui. Não digas, porque os dias passados foram melhores que os de hoje. Olha aí, crente. Para quem fica só elogiando demais o passado e não vive o presente. Ok? Porque era assim, era bom demais. Comedor de pepino e cebola, como a irmã está falando ali. Pergunta vem, não digas que os seus dias passados foram melhores que os dias de hoje. Porque essa pergunta não vem da sabedoria. Ou seja, o tempo que temos para viver enquanto igreja será o melhor do que aquele que vivemos. Amém, crente? Vivemos como?
vivemos em Cristo Jesus. Diga graças a Deus por isso. Diga, vivemos em Cristo Jesus. Com Jesus é melhor sempre. Com Jesus é melhor sempre. Com Jesus é melhor sempre. Então, esse texto, essa mensagem de hoje, vai te ensinar um pouco como semearmos para colher. Como? Amanhã. Para colher amanhã, você tem que começar a semear agora. Sim ou não? Isso é um princípio, irmão, que não muda. Tem gente que está querendo colher algo que ele não semeia. Ele quer, mas não quer fazer a parte dele. Então nós estamos alinhando a igreja para quê? Porque que nós queremos um futuro melhor. Sabe por que o pastor aqui, no presente agora, vive brincando aqui, brigando no bom sentido com os crentes, para estacionar os carros direito aqui nas ruas da igreja? Para na hora que o teatro estiver acontecendo aqui, não querer que eu interrompa as meninas dançando para tirar o carro, senão a polícia vai vir rebocar o carro do crente. Você está entendendo? Então, para a gente crescer a igreja, a gente tem que alinhar o presente. Como, pastor? Você tem que treinar o povo, ensinar, preparar bem, para quando o crescimento vier, você está pronto para receber o povo novo na igreja. Não dá para um crente ou um convidado que entrar aqui e o culto está acontecendo, ficar colocando na tela ali, tira o seu carro. E o indivíduo levanta no meio do culto, é a primeira vez que ele veio na igreja, e nós, crentes, está vindo ele sair, ir lá pegar o carro, sem saber onde colocar o carro, e levanta um crente para acompanhar ele. Esse camarada é a primeira vez. Ele levantou para olhar o carro que apareceu ali na tela, é dele. Se é uma mulher, levanta uma mulher da igreja, uma moça, e acompanha a pessoa. Diga, eu vou lá com você, porque eu vou te levar num local aonde você pode colocar o seu carro. Ei, crente, nós precisamos aumentar o nosso nível, se nós queremos crescer a nossa igreja. O nível de acolhimento melhor. Não é só colocar na conta dos irmãos que estão de colete amarelo, não. Laranja, não. É todos ter o mesmo pensamento, a mesma mentalidade. Quem quer salvar essa cidade, diga graças a Deus. Para salvar, tem que crescer a casa. Tem que ter mais cômodos, salas preparadas. Tem que ter mais levita, tem que ter mais quem cuida do culto, quem faz as coisas bem feitas. Para quê? Para quando as pessoas novas chegarem, elas sentirem bem, como você agora já sente. Você nem repara as deficiências que tem no prédio e na igreja, mas tem um punhado. E o novo repara rápido. Eu cheguei, eu não quero ficar nisso não. Para ficar nisso, eu fico do jeito que está lá fora mesmo. Se você comportar mal com o novo, ele fala, lá na minha empresa eles fazem o mesmo. Meu vizinho faz o mesmo. Vou arrumar um outro vizinho na igreja para me tratar mal, para ter comportamento mal. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Então, se nós queremos alinhar para um crescimento futuro, se nós queremos ter aqui uma igreja relevante que marque essa cidade e diga, pastor Enéas, nós agora temos que saltar para um prédio para 2.000 pessoas. Pastor, isso é impossível. Impossível o quê, irmão? O que é impossível para Deus? O que é impossível para Deus? Pastor Enéas, essa cidade tem mais de 200 e tal mil pessoas. Se juntar as igrejas todas que existem em Cascais, todas que igreja evangélica aqui, eu sou capaz de desafiar que não tem 1.500 membros. 2.000 seria o máximo, 1.500, 2.000. Todas na cidade. A maiorzinha talvez seja essa. As outras, pequenas tal como a nossa. E por que isso? Porque às vezes nós não alinhamos. Queremos viver dentro de um barracão. Achamos que estamos numa mansão. E a gente tem que chutar essa casa de papel, de lata, e dizer, o nosso Deus tem algo muito maior para nós. Diga graças a Deus por isso. Mas para isso nós temos que estar alinhado com a palavra de Deus. O versículo em Jeremias 17:9 diz, o coração é enganoso e incurável, mais que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo?
Mateus 16, 25, diz assim: pois quem quiser preservar a sua vida irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este o quê, gente? Este o quê? Então, o que eu aprendo com isso? Que a gente tenha desistido desses sonhos. Muitas vezes, sonhos pequenos que a gente tem. Ao mesmo tempo que nós pedimos os crentes para sonhar, você tem que entender que o seu sonho tem que estar alinhado com o sonho de Deus. Todo sonho que a gente está sonhando, que não esteja alinhado à vontade do Todo-Poderoso, esse sonho é um sonho fajudo. É por isso que tem tanta gente que sonha, e às vezes a gente conta, você logo interpreta. Isso é sonho de barriga cheia, irmão, você comeu demais. Isso não tem nada a ver com a vontade de Deus. Quem está entendendo? Quem está entendendo isso? Não adianta o coaching, o treinador, dizer, irmão, você sonha. Sonha e pinta lá a casa assim que você vai ter. Vai? Qual a atitude que você está a ter para ter isso? Qual a atitude que você está a ter para ter um carro melhor? Já viu que a pessoa, não, sonha. É verdade. Certas coisas se alinham. Você tem que sonhar, planear e tudo. Mas você precisa ter atitude. E crente, as suas atitudes têm que estar alinhadas com aquilo que Deus tem para ele. Se eu sonhar alguma coisa, Deus, eu estou querendo isso. O que eu faço? Eu tenho que alinhar com o Senhor. Mateus 16 e 25 diz assim: pois quem quiser preservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a vida por minha causa, este a preservará. Lucas 9, 23 diz assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tá vendo, irmão? Nós precisamos entender que tudo que nós queremos ter e fazer nessa terra tem que estar alinhado a fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós venhamos alinhar aquilo que Ele quer, estar alinhado para salvar o máximo de gente possível. Quem quer um carro melhor, diga amém. O que você faz com o carro que você tem? Agrada a Deus? É uma pergunta. Percebe? O que você faz com o que você já tem? Está agradando a Deus? Então, o que você quer melhor tem que estar alinhado à vontade do Senhor. É mais ou menos isso. Quem quer uma casa melhor? Todos. A casa que você tem já agrada a Deus? Pastor, agrada, pastor. Eu tenho uma casa que a sala é pequena. Você acredita que eu consigo fazer uma célula na casa pequena, pastor? Então Deus vai te dar uma casa maior. Quem está pegando isso? Diga amém. Então o futuro está logo ali. Depende da sua atitude. Depende do que você está fazendo. Depende se você realmente está morrendo para as coisas dessa vida. Dessas coisas passageiras. Se você ainda está cultuando o seu dinheiro, colocando ele como um senhor, como o mamão da sua vida, irmão, fica difícil. Para Deus estar alinhado com você para fazer coisas maiores. Quem quiser seguir Jesus, tem de se negar a si mesmo. E aí está o desistir dos seus sonhos supérfluos. Sonhos passageiros. Você tem que alinhar o seu coração com aquilo que é o coração de Deus, com a vontade do Senhor. Isso é difícil, mas não é impossível. E até que se for, nós servimos um Deus o impossível. Quem pegou essa palavra, diga amém. Pastor, isso é impossível fazer. Faz, irmão, com Deus faz. Começa a sonhar os sonhos de Deus. Começa a alinhar os futuros que Ele tem para você. Começa a perseguir isso. Porque os sonhos que Ele tem para nós, é como aquela canção: os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer. Estou virando cantor aqui hoje, hein? Ele vai além. Ele faz o que eu não posso fazer. Aprendeu? O sonho dessa chave aqui, dá para você ver? Eu já fui cantor um dia, irmão. Já viu esse camarada que não sabe a música? Tá pegando a carona com o público, irmão.
Não siga os seus desejos e paixões. Ponto 2 dessa mensagem. Coríntios capítulo 6 e 12. Diz assim: alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Em outra versão, tudo posso, mas nem tudo me... Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. É isso, irmão. Eu posso, mas nem tudo convém, nem tudo é bom. Então, o que você precisa? Você precisa buscar aquilo que realmente Deus tem de melhor para você. Irmãos, os nossos desejos e paixões é uma coisa estranha. A gente tem certos desejos que depois você fica com vergonha de você mesmo. Você fala, meu Deus, eu estou desejando isso? Que é isso, meu Deus? Mas você tem algo que Deus colocou em você chamado domínio. Diga lá, domínio. Então você tem o domínio próprio. Bate uma vontade, às vezes, de você fazer algo que Deus não agrada. Mas você diz, não. Está debaixo dos meus pés. Porque o sonho de Deus e o que Ele tem para mim é muito maior. E eu quero isso para a minha vida. Os desejos e suas paixões, irmãos, tem que estar sob o seu domínio. Nunca o contrário. Você não pode ficar caindo naquela, pastor, mas a carne é fraca, pastor. Eu pequei, eu errei. Todo mundo peca, irmãos. A carne é fraca, mas o pecado não é vitamina C, não, irmãos. Ali com Jesus. Diga, Senhor, dai-me força. Porque eu tenho um futuro muito tremendo nessa cidade. Quando eu vejo para cada moço jovem aqui nessa igreja, eu olho para ele, irmão, e eu vejo nele uma vida de profeta, uma vida de pastor, um homem de Deus, uma mulher de Deus, pronto para saquear o inferno, irmãos. Nós temos que estar atento a isso. Alinhar é o quê? É seguir num rumo. É ter um oriente e buscar para ele. É perseguir o caminho, irmãos. Isso é alinhamento. Nós temos que ter isso em mente. Para ter um futuro alinhado. É imprescindível você ter isso na sua mente. Jesus é o nosso leme. Sabe, irmãos? Se você não ter ele como leme do barco, você vai ficar todo desgovernado no meio desse oceano de problema que é o mundo. Você precisa ter ele como que norteia a sua vida, que dá direção. E somente assim você vai conseguir vencer os seus desejos e paixões. Vencer, porque ele não tira isso de você. Carne é carne. Enquanto você está nessa terra, você tem desejos e paixões, mas você só vence esses desejos e paixões alinhado com o Senhor. E aí você consegue. Quem entendeu essa palavra, diga amém. Todos precisam ter isso. Que você precisa manter o domínio sobre situações. Refaça os seus projetos. Isaías 55, 8 e 9 diz assim: pois os meus pensamentos são muito diferentes dos seus. A minha maneira de agir é muito diferente de quem? Da minha, da sua. Declara o. Está a ver por que a gente precisa pensar com a mente de Cristo? Que às vezes o coração é enganoso. Às vezes você olha para algo e diz assim, é isso. Aí quando você vai com a mente de Cristo, diz, não é nada disso. Está errado. Está fora, não é isso. Porque você tem que checar, você tem que olhar e dizer, olha, Senhor, dá aqui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, diz o Senhor. E os meus pensamentos mais altos que os seus. Então, os pensamentos de Deus, irmãos, nós precisamos entender que ele é diferente do nosso. A gente está sempre procurando, oh, Deus, me dá aí, me mostra, dê a chave aí, Deus, me dê a direção. É isso que o Senhor tem? É essa a direção mesmo? Porque as verdades para um futuro alinhado são simples
e bem conhecidas. Deus, Ele quer nos levar para algo muito grande aqui nessa cidade. Mas precisamos estar atentos àquilo que Ele quer desenvolver em nós. Por isso, precisamos ser relembrados constantemente. Há um plano maior de Deus, pensamentos mais altos, projetos novos, frescos, novos e frescos, de conquista e renovação. Então nós precisamos estar atentos que Deus é um Deus que renova. Diga lá, Deus é um Deus que renova. Ele tem algo novo para nós. Sabe qual que é o nosso grande problema, irmãos? Eu falo sempre isso. É que às vezes nós queremos meter vinho novo em odres velhos. Deus tem algo novo para pôr na gente. Mas o nosso cabeção velho, ideias velhas, muitas vezes o que a gente faz? A gente quer misturar o novo de Deus onde que está tudo ódio velho. Não dá, a gente quer dar um jeitinho. A gente quer fazer um ajuste ali. Não é isso que Deus quer. Deus quer trocar o ódio. Deus tem que mudar a nossa mentalidade, a nossa maneira de pensar. Porque a partir desse momento, o que acontece com a gente? Você começa a produzir alinhado com aquilo que é Deus falando. Que é Deus fazendo. Quem está entendendo essa palavra, diga graças a Deus. Então o plano de Deus é maior do que os nossos. Temos que fazer o quê? De nos alinharmos com os pensamentos de Deus. Precisamos de nos alinharmos com a forma de agir de Deus. Por quê? Porque os planos, projetos, pensamentos precisam ser outros. Outros. Então Deus quer fazer algo com você. Escute bem. Você tem talentos que Deus já te deu. Deus já te deu talentos tremendos. Só que esses talentos que Ele te deu, Ele quer que você os use alinhado com aquilo que Ele quer fazer com eles. Para isso, você precisa adquirir um novo olhar. Você precisa olhar diferente. Você precisa olhar com os olhos de Deus. Olha o que diz em 2 Coríntios, capítulo 4, 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão. Mas os que não podemos ver durarão para sempre. Seus olhos estão voltados para o céu, irmão, ou para a terra? Nós precisamos, meus irmãos, adquirir um novo olhar, um olhar que vai além do óbvio, do visível, do imediato. Nós temos que olhar com um olhar voltado totalmente para algo além. E esse algo além só é possível em Deus. Pessoal, quando a gente fala certas coisas, se você não estiver alinhado com a vontade de Deus, parece uma loucura. Quando você fala assim, olha, nós precisamos ganhar no nosso tempo de vida algumas pessoas para Jesus. E se cada um ganhar essas pessoas para Jesus, nós vamos duplicar, fazer essa igreja crescer 4 vezes mais. Estou falando dentro da sua idade. Se você pensar assim, não, eu preciso fazer algo, eu preciso fazer pastores nessa igreja, eu preciso fazer líderes nessa igreja, eu preciso levantar pessoas para que eu só consigo fazer, eu só consigo ter esse tipo de discernimento e de visão. Irmãos, se os meus olhos estiverem olhando além, alinhado com aquilo que é de Deus. É por isso que tem crente, irmão, que fica numa zona de conforto que ele não se move. Ele não se move. Ele não se dá conta que já passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4, 5, e ele olha em volta dele, o que eu plantei, gente? Onde estão os frutos, Jesus? Se a foice de Jeová passar aqui, o que sai? Folha, galho seco, o que sai da minha vida? O que, meu Deus? O que eu estou fazendo? Sabe o que é isso, irmãos? É porque muitas vezes os nossos olhos estão voltados só para coisas passageiras. Nós estamos preocupados muitas vezes com o que nós vamos ter, o nosso carro melhor, a nossa casa melhor, a nossa roupa melhor, o que é que nós comemos de melhor, o que é que vamos fazer com o nosso salário, como aumentar o nosso ganho, mas nós esquecemos de olhar
para as vidas que estão perecendo pertinho da gente. É um parente, é um cunhado, uma cunhada, um irmão, um filho. E a gente não está olhando isso. Não está nem aí. Quem passa a semana, eu entro no automático, sabe? A gente tem crente, gente no culto da família, reclamando da vida, falando besteira, falando coisa que não deve, e você não evangeliza ninguém. O que é isso, irmão? É os nossos olhos. Estão distraídos, parecidos com aqueles que não conhecem Deus, que não conhecem Deus. E a vida está passando, e você não deu conta. Já passou um aniversário, mais um, mais outro, e a idade está chegando, e cadê? Os seus olhos estão aonde? Como que você está vendo a vida, meu irmão? Daqui a pouco um morreu, o outro foi, o outro suicidou, o outro apareceu com uma doença ruim, a pessoa apareceu, contou uma coisa para você, ai, você fica aterrorizado. Gente, o mundo vai acabar, é a guerra, e não sei o que vai acontecer. E o povo está perdendo de levantar a sua cabeça espiritual e olhar para aquele que é autor e consumador da nossa fé, daquele que quer nos mover para um propósito maior. Quem está entendendo essa palavra, diga graças a Deus. Há uma urgência que haja homens capazes de perceber, irmãos, a importância de saber separar o que é supérfluo, o que é passageiro, o que é uma árvore verde, produtiva, de galhos e folhas secas, que levadas pelo vento por qualquer mover. O que nós estamos dispostos a fazer? Eu vou caminhando para um futuro alinhado dessa mensagem. Distinguir essas coisas, irmãos. Ter um olhar novo em busca daquilo que é eterno, é algo que se alcança. Sabe como, irmãos? Espiritualmente. Pessoa que é só movida pela carne, pelas paixões passageiras, não conseguem ver essas coisas. É por isso que nós precisamos, Senhor, renova o meu espírito. Renova os meus olhos espirituais para ver aquilo que o Senhor tem para fazer por meio da minha vida. Porque somente o espiritual consegue ter discernimento, irmãos, espiritual, fundamental, para fazer esse tipo de mudança, para ter esse tipo de entendimento. Isso é possível? Só é possível por meio do Espírito Santo. Eu vou repetir. Isso é possível? É só por meio do Espírito Santo. Não é o seu entendimento. Não é o tanto que você sabe disso ou daquilo. É por meio do Espírito Santo. Tem um monte de gente, irmão, que é uma caixa de saber. Conhece, já sabe tudo. Tudo que você vai falar com ele, sabe. Mas é cego espiritual. Não consegue ver nada. Porque quem amplia a nossa visão é o Espírito Santo de Deus. Quem está comigo nessa palavra, diga graças ao Senhor. Esse olhar, esse novo olhar que vem do Espírito, vem pelo caminhar, irmão, com o Santo. E ser santo como Ele é santo. É caminhando com Ele que essa mudança acontece. É tendo esse discernimento que essa mudança acontece. É sendo santo, mas com Ele ao seu lado. Não com o seu esforço, mas com Ele ao seu lado. Porque aí você vai conseguir enxergar. Você vai parar de ser religioso. Você vai começar a entender, não, Ele está mostrando aqui que a primeira mudança tem a acontecer comigo. Me santifica aqui, Senhor. Me muda aqui, Senhor. Transforma a minha maneira de ser aqui, Senhor. Amplia a minha visão aqui, Senhor. Eu quero ter o entendimento dessas coisas. Usa as minhas mãos aqui, Senhor. Usa a minha boca aqui. Usa os meus olhos aqui, Senhor. Eu quero ser essa... Irmão, passa rápido, filho. Ei, passa rápido a vida. É muito rápido. Acorde pelo amor de Deus. É assim, ó, passa rápido. Se você fizer uma retrospectiva, de vez em quando eu faço aqui nessa igreja, eu falo, meu Deus, como passa rápido. Meu Deus, eu vi aquele menininho aqui, me dando trabalho andando. Agora, olha o tamanho disso. Já passou 20 anos. Já passou 15, 18. Uau! Quanto tempo? É rápido. O que nós estamos fazendo? Quantas coisas nós traçamos
durante esse tempo que se passaram, e você diz, eu não consegui, eu achei que eu ia fazer e não fiz, eu achei que eu ia alcançar e não alcancei, o que está nisso? É que muito daquilo não estava alinhado com a vontade do Senhor. Mas eu te convido a colocar sobre os pés, vamos cantar, orar e terminar esse culto, chamando a sua atenção. Quem sabe você adentrou, eu estou terminando essa série desse assunto, alinhados. Falamos do passado, falamos do presente e falamos do futuro. Lembra de que nós estamos tratando dentro dessa série? Qual que foi a primeira temática que nós tratamos? Qual que foi a segunda? Qual foi a terceira? E qual será a quarta? É isso que nós estamos falando, sobre 4 palavras importantes. E estamos agindo assim, trabalhando, para quê? Para que a nossa igreja consiga chegar lá. Para que daqui a pouco, irmão, daqui a pouco, eu e você consigamos alcançar em Deus aquilo que Ele tem planeado. Nós estamos falando sobre essas palavras simples: clareza, movimento,